Olá, boa tarde, mais uma vez aqui nessa quarta-feira, 13 de novembro de 2024. Mais um ano que se finda, mais um ano que Deus nos abençoou, com muitas lutas, porque aquele que não tem luta, não tem prova, Deus diz que não será purificado. Nós somos filhos do Altíssimo, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Estou aqui para falar mais um pouquinho da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tudo pode, que nos fortalece e nos levanta todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Hoje eu vou ler uma palavra do livro de Mateus, do capítulo 4, do versículo 1 ao 11. A tentação de Jesus. Veja só como até o Senhor foi provado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Porém, respondendo, disse Jesus: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pentáculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tornar-se-ão nas mãos para que por muitos não tropece em alguma pedra. Então disse Jesus: Também está escrito: Não tentará o teu Deus. Novamente o transportou à cidade santa, ao monte muito alto, e mostrou-lhe todo o seu reino e poder do mundo e da sua glória. E disse: Tudo isso lhe darei, se prostraste e me adoraste. Então disse Jesus: Sai-te, Satanás, porque também está escrito: Ao Senhor teu Deus adorareis, e só a Ele o servirás para sempre. Então o diabo o deixou, e eis que o chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Aqui nesse livro de Mateus, do versículo 1 ao 11, a palavra nos mostra, escrita pelo Senhor, que até mesmo ele, no livro de Mateus, foi tentado pelo inimigo. Porque Deus, ele veio ao mundo, o Filho de Deus, para nos mostrar a vida eterna, aquilo que Deus nos prometeu através do seu Filho. E o diabo
Ele vendo que nós ia receber muitas coisas boas, principalmente a salvação, a vida eterna, ele tentou o Senhor, que estava no deserto jejuando 40 dias e 40 noites. Foi ali que ele quis pegar Jesus no ponto fraco. Mas o Filho de Deus, ele estava atento e ele tinha sabedoria, que ele era um filho completo, criado pelo Pai, e ele sabia tudo aquilo que ele podia fazer e o que não podia. Ele foi tentado a primeira vez para fazer as pedras virarem pão. A segunda vez, para que ele se jogasse de um pentáculo muito alto. E a terceira vez, o inimigo, o diabo, o tentou, mostrando para ele o seu poder, a sua glória, e que daria para ele tudo aquilo se ele se prostrasse diante dele e adorasse a ele. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele não se prostrou. Mais uma vez ele mostrou que ele era digno daquilo que o nosso Pai, nosso Deus, tinha determinado a ele, que era mostrar que todos nós teríamos direito à salvação. Por isso que diz a palavra é certa e reta ao nosso conhecimento, que Deus diz na palavra: orai e vigiai. Não basta só orar, mas sim temos que vigiar, porque o inimigo, ele está ao redor. Ele está ao redor, qualquer brecha que nós damos, ele nos destrói. Ele não gosta de família, ele não gosta de ver a pessoa com saúde, servindo a Deus, ele não gosta de nada. É uma brecha que nós damos e ele entra para destruir tudo. Por isso devemos orar e vigiar sempre. Sermos como Jesus. Jesus estava ali jejuando e chegou o diabo para tentar o Senhor, para ele fazer coisas erradas. Mas Jesus, ele não deixou a carne dele fazer a vontade da carne, mas sim a vontade do Pai. Deus nos deu livre-arbítrio para nós seguirmos aquilo que nós queremos. Mas nós nunca devemos tentar a Deus por coisas inúteis, coisa que não agrada o Senhor. Porque se nós for fazer coisas que não agradam o Senhor, pode ter certeza que o Senhor não vai conosco. Deus nos deu a liberdade, somos livres. Ele não obriga a ninguém a seguir, a ouvir a palavra, a entrar em comunhão, fazer a vontade dele. Mas ele diz que os caminhos são estreitos também. Aquele que o serve, com certeza vai ter muita luta e muitas provas. Mas Jesus, ele nos prometeu que ele nunca vai deixar um filho seu, aquele que honra a sua palavra, que segue desamparado ou vai deixar frustrado. Ele sempre chegará na hora certa. Foi assim quando ele esteve aqui na terra. Ele morreu e viveu e está vivo. Nós não conseguimos ver por causa dos nossos pecados. Mas Jesus nos ouve quando nós dobramos nosso joelho e clamamos o nome do Senhor. Ele está presente. Nós não precisamos ver para crer, nós temos que crer sem ver, porque ele vive, e ele vive por minha causa e por sua causa. E tudo aquilo que ele passou lá na cruz, que foi morto, derramado seu sangue, ele foi humilhado, chamado de vários palavrões, como o diabo, o demônio, mas ele era o Filho de Deus,
e ninguém o acreditava. Mas Deus, ele foi fiel, fiel ao Pai. O Senhor Jesus, ele nunca desapontou ao Pai. Quando ele estava em agonia, na beira da morte, ele ainda em agonia, ele perguntou ao Pai se daria para passar aquele cálice. Mas ele sabia que não dava, que ele tinha que ser cumprido aquela missão. Todo o sofrimento foi por minha causa e por sua causa. Jesus, ele nunca deixa um filho seu desamparado. Qualquer que sejam obstáculos, sempre devemos olhar para frente, por mais difícil que seja a prova. Deus, ele sabe de todas as coisas. Por isso devemos sempre colocar ele na frente. Até o Senhor foi tentado. Nós nunca devemos fraquejar, cometendo os pecados para aborrecer, entristecer o nosso Deus. Deus é fiel. O único fiel, aquele que está sobre tudo e todos, o Todo-Poderoso, o dono da vida, aquele que nos prometeu a vida eterna, uma vida para sempre após a morte. Porque todos nós estamos aqui só de passagem. O Senhor veio por nós, por mim, por você, e para mostrar que tem uma vida após a morte, porque ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele comeu e bebeu junto com os seus apóstolos, e assim ele subiu, dizendo que um dia ele voltará. Ele voltará para buscar seus filhos, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. O Senhor Jesus, ele vive, e ele vive para sempre, por todos nós. Nunca deixe de acreditar naquilo que Jesus o semeou quando ele estava aqui. A Bíblia, livro sagrado, é o livro mais correto que nós temos. Nós temos que ler ele para entender a descendência de Jesus, da onde ele veio. Tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus, o ensinamento de tudo aquilo que ele nos deixou. Ele não obriga ninguém a seguir ele, mas nós sabemos uma certeza, só umas que nós temos, que o Senhor é a única que nos dá a salvação. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Se nós não se achegarmos nos pés do Filho, nós não vamos se achegar nos pés do Pai. Porque o Filho, ele veio e morreu para nos mostrar o caminho da vida eterna. E todo aquele que crê e acreditar e seguir a ele, certamente o receberá a sua vitória. Nunca esqueça disso. E nesta quarta-feira, você reflita sobre essa palavra de Mateus, do capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Que você tenha uma boa tarde, em nome do Senhor Jesus e de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Amém. Se você gostou dessa palavra, que você compartilhe e se inscreva em nosso canal. Um abraço e até mais.